Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Network Admin BR e hoje nós vamos continuar falando sobre bácula, né? Então a gente já viu alguns assuntos relacionados à bácula e como armazenar os dados, porém hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a parte de armazenar esses dados em um storage, tá? Então como é que a gente vai fazer para conseguir armazenar esses dados em um storage? Então a gente vai estar utilizando aí o TrueNAS para fazer a parte do storage e vamos utilizar o Bácula conversando com esse TrueNAS aí. Então não esqueça de deixar o seu like aí, né, de curtir o canal e compartilhar o vídeo aí com o maior número de pessoas. Tá, vamos para a lousa lá então. Aqui. Beleza, então eu vou desenhar para vocês aqui, pessoal, como que seria um ambiente normal, né? Então, normal que eu digo assim, um tradicional, né? O que a gente tem? O pessoal propõe normalmente, né? A gente tem lá uma máquina. Essa máquina, ela tem, eles costumam dizer assim, na barriga, né? Ou seja, tem o HD, né? Então, a máquina tem o HD dela ali, que é o sistema operacional, e tem um outro HD, ou outros HDs, né? Que são aonde ficará armazenado o seu backup, certo? Quais são os riscos disso, né? A máquina crashar e você perder tanto o HD do sistema operacional quanto o HD do backup, né? Então, onde está armazenado o dado ali, né? Então, isso é muito perigoso, certo? Diante disso, existe um equipamento chamado storage, tá? O storage, ele é um equipamento pronto para isso, né? Então, existem storages caríssimos aí no mercado que eles possuem ali diversos discos, certo? Na sua estrutura, e esses discos são disponibilizados para a nossa máquina ali, né? Então eles são disponibilizados pedaços desse disco aí, que a gente chama de LUN, né? Para esse nosso servidor ou para diversos outros servidores, tá? Então essa é a função do storage, né? Então, só que o que acontece, né? A gente tem empresas que não têm condições de adquirir um storage, né? Então, você pode pegar, por exemplo, um software chamado TrueNAS, tá? Que é um software pronto para fazer um storage, e você colocar numa máquina que seja um pouco mais robusta que a sua máquina normal, né? Você vai instalar ali diversos HDs, além do HD do SO, né? Vai instalar diversos HDs naquela máquina ali, certo? HD1, HD2, HD3, HD4. E aí o TrueNAS te dá sugestões de como montar esse agrupamento de discos para você ter uma resiliência, né, àquela falha que possa vir a acontecer enfim, no seu ambiente, né? Então, a ideia do TrueNAS é justamente isso, e aí você, com o software TrueNAS e com os discos agrupados e montados conforme o RAID que vai ser sugerido pelo TrueNAS ali, você vai disponibilizar para a sua máquina, seja ela virtual ou física, você vai disponibilizar pedaços desse agrupamento de discos aqui, né? Então, para a máquina lá. E através dessa disponibilização, você acessa, obviamente, através da rede, né? Vai ficar disponibilizado para a máquina. Você vai conseguir, em caso de um crash dessa máquina, a máquina dá um problema, você vai conseguir trocar de máquina e subir rapidamente aquele disco lá em outra máquina lá, né? Sem contar que o TrueNAS ele é preparado de uma certa forma um pouco melhor para falhas. Então, dependendo do jeito que você configurar, em caso de falha de um HD, os outros três seguem funcionando, por exemplo. Então tem toda vamos dizer assim, essa resiliência que o TrueNAS oferece que você numa máquina sozinho que não oferecia, tá? Qual que é o cenário que eu estou propondo aqui, né? O cenário que eu estou propondo é o seguinte, tá? É a gente ter uma máquina do Bácula, então aqui está o Bácula, tá? Ele vai ter uma interface LAN, certo? Que é a interface que vai entrar os dados e sair os dados do backup, e também a interface de gerência do Bácula. Nós vamos ter um TrueNAS aqui, certo? E esse TrueNAS ele vai ter uma interface de gerência, que pode aqui estar na mesma LAN do Bácula, por exemplo, tá? E ele vai ter uma interface de dados. Essa interface de dados vai estar ligada num switch, tá? E este Bácula ele vai ter uma outra interface também que vai estar ligada nesse switch de dados.
O que acontece, né? Qual que é a ideia aqui, né? Que o TrueNAS ele é um servidor para mais de um servidor, né? Então, a possibilidade de você ofertar discos para diversas máquinas, não é para apenas uma. Então, é por isso essa ideia desse switch aqui, onde você teria, por exemplo, mais uma VM aqui, que estaria acessando esse switch e estaria acessando esses pedaços do disco que você disponibilizar aqui no TrueNAS. Então, normalmente o TrueNAS ou o servidor storage que você vai estar utilizando, ele vai ter mais de uma interface de rede ligada a esse switch, justamente porque este cara vai fazer o papel como se fosse um disco. O TrueNAS vai ser como se fosse um disco para a máquina. E por ser um disco vai ter uma alta taxa de I/O, né? Então ele precisa ter um desempenho de rede superior ao desempenho de rede normal. Então, normalmente essa rede aqui de baixo, que é a rede de dados, a gente chama de rede iSCSI, tá? Normalmente ela tem um MTU de 9000, tá? Então, para poder trafegar um pacote de tamanho maior dentro daquela rede, né? Então, normalmente ela tem esse MTU. Ela é uma rede completamente apartada da rede, então ela não tem gateway, ela não tem, vamos dizer assim, ela não tem roteamento, né? Até para ela ser uma rede restrita, então ela só tem ali, as máquinas só se enxergam entre elas aqui, né? Só as interfaces aqui, ó, que tem dentro das redes que estão pertencentes àquela rede ali ligada ao switch, né? E ela não tem roteamento, então ela não vai sair para a internet. O TrueNAS precisa sair para a internet para atualizar, ele vai sair pela interface LAN dele aqui, né? Ele não vai sair pela interface de dados, certo? Então aqui no meu projeto, tá? Essa rede aqui de dados, ela vai ser a rede 172.16.00/24, tá? Onde o TrueNAS vai ser o 3 e o Bacula vai ser o 2, tá? Já aqui na interface LAN, eu coloquei ali um 92.168.20.0/24, que é a minha rede local aqui, tá? Então vai ser nesses moldes aí, vai ser a nossa topologia que a gente vai estar trabalhando hoje, tá? Então vamos para a prática para ficar mais claro. Eventualmente eu volto aqui no desenho aqui para gente entender. Bom, vamos lá no navegador e eu vou mostrar para vocês aqui a cara do TrueNAS primeiro, né? Aqui é o TrueNAS, né? Então tá instaladinho, eu instalei ele já. Ele tá rodando, obviamente, numa máquina virtual, né? Mas o ideal é que isso aqui seja um equipamento, né? Você instalar uma máquina um pouco mais robusta, onde você possa ter recursos, hardware mesmo, né? Para poder essa máquina não falhar, né? Ela é uma máquina que não pode falhar, ela não pode ocorrer falha nela. Obviamente tem recursos para quando ela falhar, mas ela é uma máquina que não deve ocorrer falha. Bom, por ser uma máquina virtual e não, eu não ter a possibilidade de colocar tantos discos, eu coloquei alguns discos pequenos a fim de exemplificar como que funcionaria, tá? Então, primeira coisa, tá? Aqui em rede, nas interfaces, vocês observem que tem duas interfaces. Então, tem a interface EM0, que é a interface por onde eu estou acessando ela. Então, eu estou acessando pela 20120 aqui, ó. E aqui está 20120, tá? E tem uma outra interface aqui, que é a interface da rede iSCSI que eu estou criando ali, né? Então, é isso que é importante saber aqui da parte de interfaces. Já na parte de storage, eu tenho aqui, ó, discos, né? Então, eu tenho 3 discos que eu adicionei, de 20 GB cada um. Perceba que o tamanho é 20 GB, vamos fingir que é 20 TB, por exemplo, né? Então, são 3 discos de 20 GB ali, que é onde eu vou armazenar o meu backup, certo? Eu fiz um agrupamento desses discos aqui, certo? Então, eu agrupei eles aqui, eu criei um pool, né? Um pool que deu a 33 ou 34 GB de espaço, mais ou menos, naquele agrupamento ali. Por quê? Porque um disco ficou como redundância, né? Então, quando ocorrer a falha, tem um disco disponível para poder suprir aquela falha enquanto você troca o disco, né? Essa é a intenção. E criei um ZVOL aqui, né? Um volume de disco, né? Onde eu vou estar disponibilizando dentro do nosso portal de rede iSCSI, tá? Então, assim, ó, para ficar claro, tá? O que eu preciso? Eu preciso criar um agrupamento de discos aqui no meu TrueNAS e preciso criar um
aqui ó, no momento de criar o espaço aqui, eu criar um zvol, né, um volume para poder atachar ele na minha parte de rede iSCSI. Bom, feito isso, né, o que eu vou fazer agora? Eu vou em Sharing, e aqui em Sharing eu tenho as opções. Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Aqui em Sharing eu tenho as opções que o meu TrueNAS me oferta, né, para compartilhar dados destes discos, né? Então, eu tenho Apple Shares, eu tenho Block Shares, que é o iSCSI que a gente vai usar, tenho NFS também, que também dá para usar para fazer backup, tenho WebDAV Shares e Windows Shares, que são o SMB, que também dá para fazer um servidor de arquivos dentro do TrueNAS, por exemplo. Tá? Então, tem diversas possibilidades de você acessar os dados aqui no TrueNAS. Bom, eu vou utilizar o espaço de iSCSI. Então, aqui ó, no iSCSI eu uso o acesso à rede através da nomenclatura de targets, né? Então, o iSCSI ele trabalha dessa forma. Essa nomenclatura ela tem uma padronização, certo? Ela começa por esse IQN aqui, tem uma numeração, e aí você pode utilizar esse IQN que está aqui, ou pode alterar esse nome restante aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui TrueNAS.network admin br, tá? Então, aqui não é exatamente um domínio, mas sim um nome base para a identificação desse TrueNAS, certo? Salvo essa opção aqui, habilita o serviço, então ele está habilitando o serviço do iSCSI. É importante que vocês vejam aqui ó, em Services, vem todos os serviços desabilitados dentro do nosso TrueNAS, e aí ele acabou de habilitar o iSCSI aqui. Vou voltar lá de novo no Sharing, tenho aqui o iSCSI, aí eu tenho que criar um portal. Bom, o portal é onde ele vai acessar, né, a informação que eu vou estar passando lá para enfim, para os clientes que forem acessar aquela conexão ali, né? Então, vou adicionar um portal. Aqui eu coloco uma descrição aqui, por exemplo, portal, só botar qualquer coisa, tá? Aqui, só para exemplificar, né? iSCSI, certo? Aqui, se eu for utilizar algum tipo de autenticação, e aqui o IP que ele vai estar escutando. Ele vai estar escutando no 1603. Perceba que tem o 0 ali, se eu colocar o 0, ele escuta em todos os IPs. Né? Eu vou deixar no 1603 na porta 3260, que é a porta padrão. Tá? Uma coisa importante, tá, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu estou com a máquina que eu vou instalar o báculo aqui. E é importante que a máquina ela tenha endereçamento de IP dentro da rede iSCSI, ou seja, ela tem duas interfaces, uma interface que é a interface LAN, onde vai ocorrer os backups, enfim, que ela vai se comunicar com o mundo e tal, e uma interface que comunica diretamente com o storage. Então, toda máquina que for se comunicar com o storage, ela tem que ter uma interface com o storage, tá? Então, perceba que eu consigo pingar o storage no IP3, que foi o que a gente determinou lá. Vamos voltar ali para o nosso TrueNAS. Então, a gente criou o portal, certo? A gente precisa aqui entrar na parte de Initiator Groups, né? Para determinar quem que pode iniciar uma conexão com esse TrueNAS, né? Aqui nesse cenário eu vou colocar que todos podem iniciar, porque aquela rede ela é uma rede estritamente fechada, não tem acesso nenhum, mas eventualmente você pode colocar IPs de máquinas que podem iniciar a conexão. Então, eu quero que somente o IP X possa iniciar a conexão. Então, você vai colocar aqui, para dar mais uma segurança caso seja necessário, né? Authorized Access, não preciso colocar aqui, mas aqui seria a parte de você colocar algum tipo de restrição de usuário, lembrando que quando mais segurança você coloca, mais complicado fica de estabelecer aquela conexão, certo? Targets, né? Quais são os targets que eu vou colocar aqui, né? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, disco target name, vou colocar exatamente assim, porque para eu pegar aqui ó, a referência dos nomes que estão aparecendo aqui para saber o que realmente ele mostra lá na hora que a gente está fazendo a conexão, tá? Então aqui ó, target alias, né? O que eu colocaria de target alias? Não vou colocar nada, vou botar só target alias para a gente saber ali
na hora que aparecer, onde que aparecem os campos, né, que eu estou preenchendo aqui, porque são nomes aleatórios que vocês podem colocar aí. Aqui sim eu tenho que colocar o portal, né? Se eu vou utilizar algum tipo de autenticação, não vou. Initiator Group, eu vou colocar todos, né? Que é o que eu criei anteriormente. Então perceba que a gente vai indo de coluna em coluna e vai criando essas respostas aí para esse próximo passo aí, né? Então dou um submit, criei aqui o meu target, né? Aí tem extends, então aqui em extends, percebam que é uma associação de recursos que eu estou criando anteriormente. Então aqui, por exemplo, é um extends name, ou seja, o nome que tu vai dar para o teu extends, né, para identificar na hora de selecionar. Aqui eu vou selecionar device, porque a gente criou um zvol, então ele usa um zvol para fazer a parte de associação com o disco. E aqui está o zvol que a gente criou, que é o disco de 33 GB, né? Aqui tem as informações de block size, que não precisam ser alterados, o padrão atende, tá? E aí eu dou um submit. Aqui em Associated Targets eu vou adicionar também e vou fazer o vínculo, né? Vou vincular o disco target name, ou seja, o nome do nosso disco que a gente criou ali no target. Vou associar com um alum, por exemplo, vou deixar alum 0. E aqui eu vou colocar o extends name. Por que eu coloquei esses nomes? Né? É justamente por isso, para saber quais nomes a gente está preenchendo e quais que a gente está associando aí na hora de fazer um vínculo em produção, por exemplo. Tá? Beleza? Está criado aqui o meu extends name. Tá? Então, perfeito, está funcionando meu iSCSI, minha rede iSCSI já está funcionando dentro do meu TrueNAS. Tá? Então, meu TrueNAS aí está funcionando perfeitamente. Agora, o que eu preciso fazer? Vou lá na máquina do Bácula. Deixa eu achar a máquina do Bácula aqui para vocês. Aqui está a máquina do Bácula. Vou limpar a tela, certo? E vou começar a fazer alguns recursos, né, do nosso Bácula para fazer a parte de configuração dessa rede iSCSI, né, da gente trabalhar com a rede iSCSI. Então, antes, eu vou começar instalando o nosso Bácula, tá? Então, eu preciso instalar o nosso Bácula. E por que eu digo instalar o Bácula? Porque eu já coloquei um script, tá? E o script, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar ele para vocês ali, para fazer a instalação do Bácula com o Bacularis. O Bacularis é uma interface web que eu percebi que ela vem sofrendo mais atualizações que o Baculum, que nem eu tinha mostrado na aula anterior. Então a gente tinha o Baculum lá, que eu tinha demonstrado para vocês, e o Baculum ele se demonstrou interessante, só que o Bacularis ele é mais compatível e vem sofrendo mais atualizações do que o próprio Baculum. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um script, por exemplo, nanobacula.sh, e vou copiar o texto do script que eu criei, tá? E que depois aí eu vou disponibilizar aí num portal para vocês, aí, se vocês quiserem, tá? Então tá aqui o script, vou dar um Ctrl X, vou sair, vou colocar ele como executável e vou executá-lo. E aí eu vou dar uma pausadinha no vídeo e volto quando tiver instalado.